Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Pensando Nisso. Eu sou o Gabriel e pensando nisso, eu quero fazer uma rápida dinâmica com você hoje. Se você pudesse pegar uma das suas mãos e desenhasse uma folha em branco e dos seus 5 dedos você pudesse descrever quais são as qualidades que você tem como cristão na caminhada com Cristo, você conseguiria preencher essa lacuna? Então fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que eu quero falar com você hoje neste momento, sobre qualidades que todo cristão tem ou devia ter. Vem comigo. Queridos, eu quero comentar com você sobre essas qualidades que todo cristão tem ou deve ter. E a primeira qualidade que eu quero comentar com você neste momento é obediência. Você é um cristão obediente? Todo cristão que serve a Cristo, ele tem em mente que obedecer a Cristo é uma das coisas primordiais para todo crente crescer e vencer nessa caminhada cristã. Ao meditarmos em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, nós vamos observar o profeta Samuel dizendo assim, que Deus tem mais prazer que nós venhamos a obedecê-lo do que a oferecer sacrifícios. E quando a Bíblia fala sobre isso, nos chama a atenção porque todo cristão, ele sabe que a obediência é o passo para que ele possa galgar uma posição ainda mais elevada perante o Senhor. E se nós não pararmos para ouvir, para enxergar e entender que a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas, nós não teremos condição de agradar a Cristo nessa caminhada. E o primeiro exemplo que eu quero comentar com você é sobre Noé. Gênesis capítulo 5, a história vai nos falar sobre esse homem que até hoje nos inspira e nos ajuda a entender que precisamos manter um nível de excelência na caminhada cristã quando se trata de obedecer. E a Bíblia faz questão de relatar que Noé era um homem justo e perfeito na presença de Deus. Queridos, você já parou para pensar o que é uma pessoa ser justa e perfeita a ponto de Deus ter preocupação com essa pessoa? Agora imagina você como servo de Deus. Se você se atentar, se eu e você nos atentarmos para sermos justos e perfeitos na obra de Deus, com grandes bênçãos nós alcançaríamos e quanto mais a sobrenatural de Deus nós poderíamos absorver e vivenciar na nossa caminhada cristã. Bom, um certo dia Deus chamou Noé e falou para ele que a humanidade seria extirpada. Deus estaria entrando com providência na situação em que estava o ser humano. Com isso, Deus deixa claro para Noé que a sua família não iria passar por esse processo. E Noé teve a preocupação, queridos, de cumprir tudo que Deus fez da maneira que Deus desejou. E queridos, pare para pensar um pouco. Noé obedeceu sem questionar, mas não foi uma tarefa tão simples. Porque como diz a teoria, toda ação gera uma reação. Assim que Moisés decidiu obedecer à voz do Senhor, automaticamente ele chamou a atenção do inferno, não deixou de ter críticos, zombadores e pessoas querendo colocar fermento no processo. Mas como ele decidiu obedecer, tanto ele quanto a sua família foram salvos do dilúvio. E é isso que Deus está procurando em nós. Quanto mais a gente procura obedecer à voz do Senhor, quanto mais a gente se preocupa em atender e procurar compreender e enxergar o que Deus está tentando fazer através das nossas vidas, mais claro fica o caminho para que a gente possa servir ao Senhor sem muitas dificuldades. Outra coisa que fica claro nesse processo todo é que se Deus exigisse ou pedisse a Noé algo mais difícil ainda, com certeza Noé faria sem hesitar, porque ele sabia que ele não estava servindo ao homem, mas estava servindo a Deus. Então, para esse primeiro tópico, eu quero que você entenda que hoje eu e você possamos usar o exemplo de Noé e entender que nós estamos servindo a Cristo, que nós não vivemos para nós vivemos para Deus e precisamos obedecer a sua voz, ao seu comando e estar atento porque Ele está sempre falando conosco. E o segundo exemplo que eu quero comentar com você é sobre Abraão. Abraão também foi um dos homens que marcou a história. A gente observa que tanto Noé quanto Abraão foram homens que eles não só entenderam o que é obedecer, mas eles elevaram o nível de entendimento a respeito de ser obediente a Cristo. Ou seja, parece que a gente olhando para esses homens é quase impossível a gente chegar a um nível de perfeição. Porque esses homens conseguiram não só através da obediência servir a Cristo com excelência, mas eles elevaram o nível de uma maneira que
Deus tinha prazer de estar com esses homens e fez questão de andar com esses homens, de chamar esses homens para fazer diferença na caminhada e ser hoje, ficar registrado na história como exemplos para que a gente possa continuar caminhando com Cristo. E Deus também tem o prazer de querer andar conosco e conversar conosco e podermos viver uma vida, uma experiências novas com Cristo nessa caminhada. Perceba, queridos, que essa experiência que Abraão viveu é uma coisa que nem todo mundo conseguiria viver. Porque Abraão tinha todos os motivos para questionar e dizer não, mas ele decidiu obedecer à voz do Senhor, ele continuou sendo fiel a Deus, porque mais uma vez ele também chegou à conclusão de que quanto mais ele obedece a Deus, mais ele vai vencendo os desafios e vai cumprindo a vontade do Senhor. Ele também vai entendendo que à medida que você vai vencendo esses obstáculos, vai sendo provado por Deus, você ganha mais experiência, você acaba sendo um crente mais vitorioso, você acaba se tornando um crente mais preparado e ainda assim você consegue vencer as astutas ciladas do inferno e consegue fazer com que o inferno seja envergonhado cada dia mais. Então perceba que Abraão, porque ele decidiu obedecer, não somente ele, mas toda a sua parentela, toda a geração que veio depois dele, inclusive eu e você, fomos alcançados pela bênção por causa de um homem, por causa de um servo que decidiu obedecer, e por causa dessa obediência, todos nós fomos alcançados pela bênção. Então eu quero chamar a tua atenção para que você atente para isso hoje. Se você não é um cristão obediente, ou ainda não alcançou o nível de obediência na presença do Senhor, você precisa mudar isso enquanto é tempo. A segunda qualidade que todo cristão tem ou precisa ter é a prudência. Efésios capítulo 5 nós vamos observar Paulo dizendo assim: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Mateus capítulo 10, verso 16 também nós vamos observar Jesus dizendo que nós devemos ser prudentes como as serpentes e manso como a pomba. Queridos, que coisa maravilhosa é o que a palavra de Deus nos orienta. É por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e nós não podemos deixar em nenhum momento de estar sempre meditando nessa palavra, que é a nossa bússola para o céu. Veja que o Senhor faz questão de nos dizer e nos orientar para que a gente seja prudente. Se a Bíblia diz que é para a gente ser prudente, por que será que tem tantos cristãos dando mau testemunho na vida cristã? Compra e não paga, faz negócio e não cumpre, fala demais e escuta menos e dá mau testemunho da vida que segue, dizendo que serve a Cristo. Então nós temos que entender, queridos, que ser prudente é uma qualidade que todo cristão precisa exercer. Porque a verdade é que nós somos luz e não trevas, e nós precisamos transparecer verdadeiramente para esse mundo que nós somos discípulos de Cristo, e não ao contrário. E dentro da Bíblia nós vamos observar homens que não tiveram a preocupação de ser prudentes. E é isso que eu quero trazer aqui para você, para te despertar, para que você seja um cristão mais prudente. Nós vamos observar no primeiro momento o exemplo que eu quero trazer aqui sobre Sansão. Queridos, Sansão, desde pequeno, ele foi separado para Deus para ser um diferencial e um referencial como um dos líderes, como um dos juízes do povo de Israel. Só que Sansão não teve o bom senso, o discernimento de se manter na linha como líder, de transparecer exemplo como líder de Israel. Quando ele teve a oportunidade, ele abraçou e começou a andar de mãos dadas com o inimigo, a ponto de, no final da história, nós vamos observar, a Bíblia vai dizer que ele se tornou fantoche do povo inimigo, ou seja, dos filisteus. E com isso, ele acabou se tornando um mau testemunho para o povo de Deus, porque ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente ele não soube ser prudente no seu caminhar. Ele não teve a preocupação de manter a distância dos inimigos, ele não teve a preocupação de cortar relações com o povo inimigo e muito menos de manter distância, de estar em combate com o inimigo. E isso prejudicou cada vez mais, e em outras palavras, quando você brinca demais com o pecado, você acaba sendo derrubado por ele. Em contrapartida, nós vamos observar que Daniel foi um exemplo totalmente o contrário. Daniel, antes mesmo de ser levado cativo pela Babilônia, desde berço, ele já tinha um comportamento cristão. Quando foi levado para o cativeiro babilônico, ele manteve a conduta de servo de Deus. E após o exílio babilônico, ele ainda continuou sendo o mesmo servo de Deus, temente, fiel a Deus, orando, buscando a Deus e mantendo a sua conduta. Não foi à toa que Daniel se tornou governador e alcançou um status que todo crente ou toda pessoa gostaria de alcançar.
Mas para isso é necessário se manter prudente. E o que é ser prudente, querido? É dar bom testemunho daquilo que você vive, do que você faz, do que você fala, da maneira como você vive, se veste, da maneira como você anda. Em tudo nós temos que ser prudente diante do Senhor. O segundo exemplo que eu quero falar, o segundo exemplo da história, vai falar também de Acabe. Acabe foi um dos reis que, quando a gente lembra desse rei, não tem como você deixar de falar sobre Jezabel, porque um está ligado ao outro. Foi um casal muito conhecido na Bíblia e que trouxe sérias consequências para o povo de Deus. A Bíblia vai relatar que Acabe foi um rei que fez coisas piores do que os reis que o antecederam. E para ficar pior, ele se casa com Jezabel, que era uma das mulheres que fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus. E com isso eles foram, a situação foi cada vez mais piorando. Ela, por sua vez, trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. E com tudo isso, ela acabou também matando vários profetas. Então, queridos, vejam que quando nós não temos a preocupação de manter o zelo e a boa conduta na vida, na caminhada cristã, não dermos ouvidos à voz do Senhor e queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, com certeza a gente vai dar de cara com o muro. Mas quando a gente procura obedecer, a coisa é diferente, porque Deus está preocupado com que o seu povo sempre obedeça ao invés de oferecer sacrifícios. Deus quer que a gente venha servir e entender qual é a sua vontade, ao invés da gente querer só apresentar a Ele sacrifícios de tolo. Mas Deus está preocupado com que a gente venha ser um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre uma terceira qualidade que todo cristão tem ou precisa ter. Mais à frente eu estarei trazendo outro vídeo falando um pouco mais sobre outras qualidades que todo cristão precisa ter. Mas essa terceira qualidade ela é de suma importância porque quem serve a Cristo precisa ser produtivo. Você é produtivo, querido? Uma coisa que todo cristão precisa ter em mente é que não existe esse negócio de você trabalhar para Deus e não fazer nada na obra de Deus. A pergunta para nós é, você é produtivo? Será que eu tenho sido produtivo na obra de Deus? Queridos, porque quando nós olhamos para a luz da palavra, João capítulo 15, verso 16, nós vamos ver que Jesus diz assim: e não vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A obra de Deus, ela não é pequena e muito menos tem pouco a se fazer. Pelo contrário, quanto mais você trabalha para Cristo, quanto mais você trabalha em prol do reino, mais atribuições, mais trabalho, mais atribuições Deus vai te dar. Em outras palavras, quanto mais você faz, mais você tem. Isso é uma coisa boa, querido. Sabe por quê? Porque no decorrer da caminhada a gente vai se cansando na medida que a gente vai trabalhando para Cristo. Mas quanto mais a gente vai se desgastando, mais a gente também vai se fortalecendo no Senhor, porque quando a gente vai vendo que as nossas forças estão se acabando, a gente vai procurar forças no Mestre, a gente vai recarregar nossas forças no Senhor e vai continuar sendo fortalecido por Cristo e vai continuar trabalhando. Nós temos a fonte e por mais que a gente descarregue ou se desgaste, a obra do Senhor vale a pena trabalhar para Cristo. Porque é bom. E quanto mais tempo a gente se ocupa fazendo as coisas de Deus, menos tempo a gente tem para pecar, menos tempo a gente tem para fazer coisas erradas, menos tempo a gente tem para ficar falando da vida do próximo, e menos tempo a gente tem para ficar estressado, menos tempo a gente tem para ficar fazendo coisas erradas, pensando em coisas maliciosas. Então, quanto mais a gente fica ocupado para Cristo, melhor é na vida do crente. E quando nós observamos esse cenário, nós vamos observar aqui em Mateus capítulo 20, do verso 1 ao verso 16, o Senhor Jesus vai falar sobre a parábola do fazendeiro, que ele tinha uma grande propriedade e ele saiu cedo a procurar trabalhadores. Já tinham pessoas trabalhando na sua obra, já tinham pessoas trabalhando na sua fazenda, e ele sai cedo e quando no caminho ele encontra pessoas desocupadas, ansiosas, como assim a palavra nos fala, e ele vai convidar essas pessoas para trabalhar na sua fazenda. Quando foi ao meio-dia, ele saiu novamente, achou pessoas desocupadas, convidou para trabalhar para ele e no final do dia ele estaria pagando, e ao final da tarde ele novamente encontrou pessoas que estavam desocupadas e chamou para trabalhar na sua fazenda. No final do dia, cada um daqueles que ele chamou, ele foi pagar devidamente. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo claramente nessa parábola que a obra de Deus ela é grande. O Senhor é o grande fazendeiro, é o dono da terra, é o dono do mundo, é o dono de tudo, e Ele sempre está chamando pessoas, Ele está sempre convidando pessoas para trabalhar na sua obra. Pessoas que têm uma preocupação de não só receber, mas que têm o prazer de trabalhar na sua obra, porque a obra de Deus ela é grande, ela é boa e é gostoso trabalhar para Cristo, querido. Falo isso por experiência e você que é um bom cristão, você que é um servo de Deus e vive na obra de Deus, sabe que é bom servir a Cristo.
Porque independente de você receber recompensas e você receber elogios, nada melhor do que é você trabalhar para Deus e ser recompensado pelo Mestre. E uma coisa é certa, quem trabalha para Deus, irmãos, a recompensa vem na hora certa. E você pode produzir de várias maneiras, queridos. Você pode produzir pregando, você pode produzir cantando, você pode produzir orando, você pode produzir evangelizando, você pode produzir apenas intercedendo, contribuindo e sendo voluntário, que é uma das melhores funções na obra de Deus, é quando você se torna voluntário na obra de Deus, ou seja, você faz a obra do Senhor por livre e espontânea vontade, porque você sabe que a obra precisa e você tem disposição para trabalhar e fazer a obra do Senhor. E essa qualidade é uma coisa que nos chama tanto a atenção, que o cristão realmente precisa ser produtivo, porque se nós observarmos hoje, nós estamos vivendo um quadro muito inverso. A gente observa que nós nos acostumamos simplesmente a ficar sentado no banco esperando Deus levantar alguém para falar conosco e dizer para mim e para você que a obra dele é grande. Todos nós sabemos que a obra de Deus é grande e ela precisa ser feita. E nós estamos aqui, queridos, para cuidar dos interesses do céu. Nós somos embaixadores de Cristo e o nosso objetivo aqui é cuidar dos interesses do Pai. Se nós não cuidarmos do interesse do Pai, nós estamos cuidando dos nossos. Agora imagina comigo este exemplo. Se uma igreja tem 100 membros, e desses 100 membros, apenas 5 ou 10 pessoas estão dispostas a trabalhar na obra de Deus, é lucro. Porque hoje as pessoas não estão mais querendo produzir para Deus. E ainda existe um agravante, que se dessas pessoas, dessas 5 ou 10 pessoas que se dispõem a trabalhar, porque elas se dispuseram a trabalhar, das 95 que ficaram sentadas, elas correm o risco de pegar 2, 3, 4, 5, até mais cargos, enquanto outras pessoas não se manifestam para ajudar na obra do Senhor. Então aqui vai o meu conselho para você, querido. Seja produtivo. Então, queridos, para encerrar esse vídeo eu quero te dizer, seja produtivo, seja prudente e seja obediente. Com certeza você só tem a ganhar. Queridos, se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa assistir em primeira mão quando nós divulgarmos o vídeo aqui no YouTube e que esse conteúdo também seja relevante cada dia mais para a plataforma. Então comente para outras pessoas, divulga o vídeo, compartilha com outras pessoas, comenta aqui quais são as qualidades que você tem na obra de Deus e quais são os defeitos também que você tem. Então eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui. Deus abençoe a sua vida. Te vejo no próximo vídeo.